Elefantes, hipopótamos, crocodilos e muitas espécies de aves. A viagem pelo Parque Nacional de Luenga-Luiana mostra-nos como é rica a fauna do nosso país. Mas para preservá-la é necessário combater a caça predatória e trazer investimentos para se potenciar as áreas turísticas. Num passeio de barco, a nossa equipa mostra como se procedem as operações de fiscalização naval no Rio Quando e fica cara a cara com um jacaré chato e irreverente, no limite entre Angola e a República da Zâmbia. Veja a reportagem. Nosso próximo destino é a localidade de Boa Fé. Numa aventura como essa, o cansaço é sempre algo inevitável. Aqui, a única infraestrutura para acomodar os turistas. Lá embaixo, muita raridade e riqueza. Vazio, o lodge parece abandonado. O investimento de iniciativa privada já teve pernas para andar, mas a crise e a falta de bons acessos estão a afugentar os clientes e a matar o otimismo de muitos investidores. Esta mulher é a única pessoa que encontramos aqui. Dona Madalena finge estar feliz só para não lamentar. Ela diz que aqui aparecem muitos animais. Está cheio de animais. Assim, quando chegar o tempo de búfalos, são búfalos. Tem tudo bem de búfalos aí. Quando são elefantes, todos têm sido elefantes. Até vem aqui, penetram, os chicos macacos também estão ali a fazer estrago. As casas estão sendo derrubadas. Muitos animais. Todo tipo de animal que se encontra aqui. Dona Madalena tem vontade de trabalhar, mas não depende só de si. Fechado, o estabelecimento ainda não tem prazo para voltar a funcionar. Ainda não deram a data, mas passa que esse ano, até o próximo mês, as coisas serão outra coisa. Ok, tchau. Obrigado. Tá Que fiquem em paz. Nós ainda temos muita corrida. Camadas de areia vão se formando no meio da picada e nos dois lados um vasto espaço ainda dominado por chanas. Caminhamos por uma reserva natural rica e ainda bem preservada. Foi perto daqui onde cruzamos com este elefante. Aparentemente desconfiado, o animal para perceber o que se passa. Normalmente, onde está um, tem vários. Muitas vezes, são centenas. Caminham em fila e devidamente organizados. Embora seja comum, a palanca negra é também um dos grandes tesouros desta reserva. Foi. Os mabecos estão em quase todo o lado. Búfalos, nem adianta falar. São batalhões e batalhões. Desde que virou Parque Nacional em 2011, o Luiana luta para proteger a biodiversidade e manter vivo o seu ecossistema. Hoje, cerca de 12 espécies encontram-se em vias de extinção. A IUCN é que decide, ele diz quando é que uma espécie está em via de extinção. Normalmente quando a sua população declina de mais de 40% em menos de 10 anos. Como é o caso dos mabecos, é o caso das chitas. Mas não temos só esses grandes mamíferos, temos as aves. Por exemplo, temos aqui uma ave que se chama calau grande. Essa espécie está em via de extinção e o parque, já trabalhamos com grandes ornitologistas a nível mundial e ficaram admirados por ver que o Parque de Luenga-Luiana ainda tinha esta população saudável. A missão de transformar estes 45.200 km² numa área de peregrinagem massiva já começou. E o primeiro passo
já está a ser dado. Hoje, cada vez mais elefantes, zebras, leões, búfalos, girafas voltam a viver aqui sem medo. Só assim é possível fazer valer o Protocolo de Argel, um acordo que permite a investigação científica e o turismo ecológico consciente em parques nacionais em toda a África. À medida que o tempo foi passando, à medida que os fiscais foram dando o seu melhor, que é para patrulhar, diminuir a caça furtiva, muitos dos animais foram regressando para o território angolano, quer dizer, nesse caso o Parque Nacional Luengue-Luiana. Os ventos da tecnologia hoje permitem um trabalho mais simplificado. Muitas vezes, o registro de algumas espécies é feito através desta câmara colocada entre a vegetação. Nós esperamos que com pelo menos 10, 12 câmaras trap espalhadas aqui na área, poderemos ter daqui a um ano, porque 6 meses é muito reduzido, ter uma ideia exata da presença ou não do rinoceronte preto aqui no Parque Nacional Luengue-Luiana. Mas ainda há muito por fazer. É preciso reforçar o combate à caça furtiva e criar infraestruturas fundamentais para a prática do turismo. Nós distinguimos 2 tipos essenciais de caça furtivas. Existe aquela que chama uma caça de subsistência, que é praticada pelas comunidades, todas, uma ou 2 pessoas, e a caça grossa, que é mais de sindicatos de crime, mais organizado, que é essencialmente por Marfim. Falamos que estamos com o território desminado em cerca de 70%, o que permite a mobilidade dos turistas naquela região, sem qualquer problema. Mas precisamos de criar as estradas, os roteiros, e precisamos de determinar onde é que devem ser situadas as infraestruturas hoteleiras. Devemos situar onde é que deve ser instalada uma vila, com todos os serviços que permitam que o turismo não seja interrompido, com o comércio, com atrações culturais, etc, etc. Hoje, com a paz, muitos bichos ainda têm de escapar das balas dos criminosos. Alguns sinais de violência ficaram pelo parque. Só que, com a formação e consciencialização, muitos adversários estão a virar aliados para o bem da natureza. Estamos, desde que chegamos aqui, então estamos a proteger os animais. O que anda a vir aí são os furtivos da Zâmbia. Há anos, como fiscal, Filipe já flagrou muita violência contra os animais. Eles, quer dizer, andam a vir aqui quase procurar mesmo os elefantes. Os elefantes. Só? Só. E o que é que eles fazem com o elefante? Eles depois acompanham, quase se encontraram assim o trilho, né? Acompanham até quando vão encontrar, depois disparam, depois tiram as pontas. Com os novos meios que receberam, os fiscais estão mais equipados e preparados para as operações de patrulha e detenção. Os postos de fiscalização estão espalhados em vários pontos do parque, mas o número ainda não é suficiente. Dentro do parque nós já identificamos, na parte sul do parque, que faz fronteira com a Zâmbia e a Namíbia, é a parte onde temos a maior incidência da caça furtiva. E nós, por isso que desenvolvemos mais esforço, a maior parte dos nossos postos controlam a parte da fronteira entre a Zâmbia e a Namíbia. Neste acampamento de controlo naval, por exemplo, homens e meios estão prontos para qualquer ocorrência à volta do Rio Quando. Nós vamos fazer uma pequena volta para conhecer o lugar e perceber como o trabalho funciona. Quem vai tripular o barco é este jovem. Com a formação que recebeu, Canguia trocou o campo
pela fiscalização. Que eu roteava mais muito lavras e outras coisas mais muito em relação a lavras. Depois, mais tarde, é assim que entrei no Ministério do Ambiente. Kanguya nasceu e cresceu no Luiana. Sua vida ficou diferente desde que ganhou o primeiro emprego. Hoje me sinto bem porque ganho mensalmente, o meu salário muitíssimo bem, o governo reconheceu-me. Sim, até agora, quando vou à patrulha mesmo muitíssimo bem. A ronda pelo rio quando é também deliciar-se com a beleza e riqueza da sua biodiversidade. Aqui dá para sentir por dentro os benefícios e a grande importância da preservação. Ao fundo desta água cristalina, muito cardume. E lá está, mais um hipopótamo. São vários espalhados por este rio. Nesta época, já começam a sair da água com maior frequência. E olhem só o tamanho da boca. Várias espécies de aves, algumas raras, fazem deste lugar o seu habitat tranquilo e perfeito. Em menos de 30 minutos já podemos contar pelo menos mais de 10 espécies de aves. Temos guarda-rios, temos a abelha lurco, temos o cucal, uma das espécies, o cucal senegalense, que é uma das espécies mais difíceis de observação. Temos as garças noturnas, que aqui são de fácil observação. Temos jacana pequena, que é muito difícil de observar, que aqui observamos. Se formos a nível dos répteis, aqui temos o crocodilo, podemos observar alguns juvenis, alguns adultos, e isso é muito frequente aqui. Um bocadinho mais a fundo, temos os hipopótamos, que no fundo são os reis do rio. As estruturas que vemos daqui representam uma outra nação. Do outro lado do rio já não é nosso território, é um bairro da República da Zâmbia. Não se deve ir para lá, mas pelo menos dá para uma saudação a partir daqui. Simpática esta população ribeirinha da Zâmbia. Pouco antes do fim da nossa navegação, uma surpresa. É um jacaré. O bicho esconde-se na água e fica só de óleo. A esperteza deste animal é uma coisa impressionante. Entrou. Cuida dizer, não vem mais. Ei, cuidado com o barco. O indivíduo ainda deve estar por aí. Normalmente, os crocodilos nunca ficam muito isolados. Tem sempre outros por aí. E chegamos ao fim de mais um passeio por este paraíso escondido em Angola. Curto, mas bastante proveitoso. Quando os acessos estiverem melhorados, será possível dar vida a esta reserva natural de muitas faces. Um trabalho intenso será necessário para a promoção do investimento nas áreas de conservação. O governo, que já trabalha nisso, quer apostar também na transformação dos parques nacionais em unidades orçamentadas, entre vários outros desafios. Já há também uma autorização para transformar os parques nacionais como unidades de gestão orçamentadas, que irá facilitar todo um processo para angariar outros investimentos dentro dos parques. O programa de formação contempla todas as fases de implementação de qualquer projeto dentro das áreas de conservação, através do Instituto Politécnico 31 de Janeiro e, sobretudo, os soldados da natureza, que é o programa contínuo de reintegração
de fiscais e não só para as outras funções que o parque devia ser, como a equipa de ecologia, que é a equipa que faz a limpeza, tem a equipa que também faz o serviço de guia dentro dos parques e de forma integrada vamos trabalhar para esta nova promoção e investimento nas áreas de conservação. Quer sentir os benefícios da preservação? Basta andar um pouco e respeitar a natureza. No Parque Nacional de Luengue-Luiana, está claro. Por hoje é tudo. Semana que vem vamos até a República Democrática do Congo conhecer um dos maiores santuários de adoração de África, Nkamba, a Nova Jerusalém. Despeço-me em nome de toda a equipa de trabalho. Boa noite para si e para toda a sua família. Estamos juntos? Até lá. Bafana stembele kuni bafana vugane makandeni shayana Estamos de volta. Por falta de uma cerca, muitas vezes torna-se difícil determinar o parque angolano de Luengue-Luiana do namibiano de Boaboata. No regresso, a nossa equipa pegou um susto por causa da escuridão. A caminho do acampamento do lado de Angola, o grupo perdeu o caminho. E veja o que aconteceu. O dia está prestes a terminar. Nós temos que nos apressar por conta do caminho e da iluminação. Nosso regresso, alguns metros depois. Vamos caminhar a pé. A viatura fica presa. Agora é preciso levantar a suspensão para livrar o carro do obstáculo. Felizmente, a técnica resultou. Parte da equipa passa à frente para servir de guia. Só os faróis e as lanternas iluminam o nosso caminho. A luta agora é descobrir a picada certa para o nosso acampamento. Uma tarefa nada fácil, porque está difícil determinar se estamos em Angola ou na Namíbia.
Aqui, marcas de patas de elefantes. Quer dizer que passou aqui há pouco. É preciso recorrer à ajuda do GPS. O GPS ele também tem margem de erro, né? Mas Vamos avançar até que os trilhos apareçam. Lá à frente, nem adianta. Recuar talvez seja a melhor opção. Em algum momento, a escuridão parece atrapalhar a operação. Nem dá para focar o bicho que apareceu de repente. Já rodamos bom trecho do parque e está difícil localizar o caminho. Foram mais de 2 horas neste vai e vem procurando pelos trilhos. A mata tem dessas. A solução agora será fazer uma fogueira e montar um acampamento para passarmos a noite aqui. Ardente, a fogueira é também a certeza de uma jornada que, apesar das surpresas, ainda não chegou ao fim. O próximo passo é a montagem das barracas. O processo é simples, mas requer experiência. E chega a hora do jantar. Pão, frango, sumo, água. Quando o fogo perde aquela força, só resta mesmo tirar um bom cochilo. Mas atenção, aqui tem muitos animais ferozes e entre eles o Rei Leão. E chega o amanhecer. Aos poucos, o céu começa a clarear e a bela paisagem muda de cor. É a luz que nos vai guiar e ajudar a determinar se estamos em Angola ou ainda perdidos na Namíbia. Somos presenteados com a marca que a água deixa no céu quando é iluminada pelo sol. Alguns poucos quilómetros depois, um dos pneus estoura. Foi aqui onde percebemos que, afinal, estamos no outro país. Estamos na República da Namíbia e não em Angola. Embora mesma a vegetação do Parque Nacional de Boaboata não nos permitiu pernoitar na nossa própria terra. Ainda temos muita caminhada e sem roda de socorro, a missão torna-se mais complicada. Já esteve cá a trabalhar uma comissão interministerial que analisou a situação aqui na província. Foram apresentados inputs que se julgou necessário para a reativação daqueles postos fronteiriços e criar as infraestruturas que devem realmente conduzir todo um processo de turismo. É realmente curioso. Engraçado você passar a noite num lugar sem saber se é ou não o seu país e de repente perceber que invadiu o território alheio. Muito cuidado aí a nossa equipa, que pela próxima a polícia namibiana pega.
E do município do Dirico chegam-nos saudações e mensagens de pessoas que não veem seus familiares faz tempo. Vamos à rubrica Recados. Olá, sou a Bibiana Francisco Viemba. Eu quero mandar beijinhos, abraços para toda a minha família que se encontra na província do Cubango e na província de Namíbia. Um beijinho para o Joaquim, para a Manabela, para a Fichaca, Ito, Joaquim, Geni e todo o resto, dizer que lhe amo muito. Vitorina Chitumbo, sou da província do Cubango. Estou aqui no município do Dirico. Mando saudações para a minha família, que especialmente para o meu papá e para o resto, todos sabem que eu vos amo muito. Beijo, beijo. Eu sou a Graça Suco Cali, me encontro no município do Dirico, província do Cubango. Mando beijo para toda a família que se encontra em Menongue, em Luanda, especialmente para minha irmã Cristina, meus sobrinhos Cris, Jacrine, Chubila. E um forte abraço para minha querida mãe Ju e os meus 2 filhos gêmeos. Daqui a pouco, a nossa equipa cruza com manadas de elefantes e flagra espécies de aves aquáticas consideradas raras no planeta e o trabalho dos fiscais no combate à caça furtiva. E depois de um curtíssimo intervalo, até já. Olá, estamos de volta para mais uma viagem por Angola e hoje você vai conhecer o Parque Nacional de Luenga-Luiana no município do Rivungo. Na última digressão pela bacia hidrográfica do Cubango, no nosso território, a nossa equipa chega ao Bico de Angola, no limite da província do Cubango, na divisão entre Angola, a Zâmbia e a Namíbia. Nossos repórteres ficam cara a cara com muitos animais e registram o regresso de muitas espécies que no período de guerra tinham se refugiado nos países vizinhos. A luta para combater a caça furtiva e os desafios para se promover o ecoturismo numa das mais importantes reservas naturais de Angola. Tudo isso e muito mais agora no programa Nossa Terra. Boa noite, estamos a chegar ao fim da nossa vasta digressão pela bacia hidrográfica do Cubango. Foram mais de 2.000 quilómetros percorridos por terra, desde Luanda, passando por Menongue, Cuangar, Calai, Dirico, Boaboata, Jamba e agora o Bico de Angola. Criado em 2011, o Parque Nacional de Luenga-Luiana alberga a maior população de elefantes e provavelmente também de hipopótamos do nosso país. Mas além destes mamíferos, esta reserva natural é o habitat de muitos outros animais. Apesar de estar preservado, o parque ainda enfrenta vários desafios. Além do combate à caça furtiva, o Luenga-Luiana precisa de investimentos para permitir o arranque pleno da atividade turística na região. A operação deve começar sempre mais cedo. O ponto de partida é a base do Parque Nacional de Boaboata. Aqui vamos deixar a nossa viatura. O terreno é bastante arenoso, não adianta arriscar. CC, dá um adeus aqui. No Jeep, toda a logística, incluindo 2 tambores de combustível para distribuir aos postos de controlo do Luenga-Luiana. Junto com a nossa equipa, um especialista do Ministério do Ambiente e 2 agentes de fiscalização. Das primeiras coisas, assim que vamos nos aproximar do nosso parque, devido à mata densa e fechada, fechar o retrovisor. A aventura está anunciada. Em pouco tempo, o primeiro grupo de impalas. Elas gostam de locais arenosos. O barulho do carro torna-as apreensivas. Conseguimos ver algumas espécies aí atrás, mas tudo indica que ainda vamos encontrar muitas outras lá à frente. É só o início, né? É o início.
É só início, mas... Caminhamos pelas chanas e entre duas reservas naturais praticamente gêmeas, separadas apenas pela bandeira. Muitas espécies de boabuata são as mesmas do Luengue-Luyana. A ligação entre os dois parques é tão estreita que muitos animais vagueiam e fazem morada nos dois lados da fronteira. Aqui, mais um batalhão de antílopes. Os songas estão quase sempre visíveis. A presença deles indica que existe água por aí perto. Avançamos. Na estrada, as fezes mostram que um grupo de elefantes passou por aqui e não foi há muito tempo. Bem ao lado, uma das espécies mais raras da natureza, palanca negra. O bicho tenta se acalmar para perceber o que se passa. Quando se apercebe da nossa presença, dispara. Que neste caso, esta é uma palanca negra comum, né? Sim. Que também chega até aqui. Até acho que tem a maior população que do lado de Luando. Um pouco à frente, encontramos mais um grupo de songas. Eles põem-se a correr e em fila. Geralmente existe sempre um macho que domina um grupo, um dominador, e cria um grupo particular. A fiscalização namibiana está espalhada em quase toda a extensão do Boabuata. Hello, my friend. How are you? Yeah, good. Yeah, we are going to Bico. O abate de animais constitui crime grave num país que parte considerável dos recursos provém do turismo, a chamada indústria da paz. Esta espécie é uma abundância nos parques de Boabuata e Luengue-Luyana. Agora, Miguel desce da viatura e descobre mais um rastro do elefante. As pegadas na areia não deixam dúvidas. O gigante da selva passou por aqui. Enquanto isso, lá ao fundo, o esquilo parece simpatizar-se com as aves. Estamos prestes a atingir o Bico de Angola, a última etapa da nossa viagem pela Bacia do Cubango, em território angolano. Foram muitos dias de viagem e vários obstáculos pelo caminho. Aqui, a placa do posto da Polícia de Guarda-Fronteira indica a nossa chegada à famosa região do Bico de Angola, o limite do país. Chegar até aqui de carro hoje ainda parece um milagre. Mas mais do que um desafio, para nós é também um sonho realizado. Percorremos Menongue, Cuangar, Calai, Dirico, Boabuata, Jamba e Bico de Angola. Aqui termina um parque e começa o outro. Lá é o Parque Nacional do Boabuata, aqui é o Parque Nacional Luengue-Luyana. Antes de avançarmos, primeiro vamos até o rio Quando, um dos elementos principais da zona tripartida, a divisão entre Angola, Zâmbia e a Namíbia. Não existe ainda uma cerca para delimitar os parques nacionais de Luengue-Luyana e de Boabuata. Agora, só os trilhos separam os dois países. Nós estamos andando entre a Namíbia e a Angola, né? Este é Angola e a direita é a Namíbia. Estes impala a saírem da Namíbia a fugir para Angola. Muito lindo, né? Só pode ser visto aqui. Depois de aproximadamente 5 quilómetros, a vegetação começa a mudar. Além de desejar boas-vindas, as aves aquáticas deixam-nos tranquilos de que, pelo menos, não vamos passar sede. Quer dizer, a presença dele nos diz que são vanelos, que estamos nas imediações de um corpo d'água. Aqui flagramos mais um grupo de animais saindo de Angola para a Namíbia
e da Namíbia para Angola. Isto aqui é interessante, o projeto Casa, que é o projeto que envolve 5 países da região, mas para nós diretamente entre a Namíbia, Angola e a Zâmbia. Miguel diz que o cenário é o mesmo lá mais à frente, no limite com o Parque Nacional de Siomangwezi, na República da Zâmbia. Vamos tentar andar um bocadinho do outro lado do rio e vão ver que a Zâmbia, os mesmos animais, quando o caudal está baixo, os elefantes passam de um lado ao outro, os leões, alguns leões também conseguem atravessar. Este circuito de migração, até poucos anos atrás, quase que não existia, por causa do conflito que Angola viveu. Hoje, apesar da tranquilidade, muitas espécies ainda ficam tímidas com a presença humana. O medo de muitos desses animais muitas vezes se justifica. Pelo parque encontramos vestígios de selvageria, mas não foram deixados pelos bichos. São marcas do homem caçador. Um dos nossos fiscais descobre outra situação. Esses assim são pegadas dos furtivos. E aqui voltou. Assim foi diretamente ao rio, deixamos aí a canoa dele para atravessar no outro lado da Zâmbia. Com a ajuda deste dispositivo eletrônico, várias tentativas têm sido frustradas pela fiscalização e muitos deles acabam na cadeia. Por exemplo, agora aqui é uma atividade ilegal e nós depois analisamos os dados que é para ver as tendências, não é? Onde é que vão os animais, onde é que temos o maior número de população de animais e onde é que temos as maiores ameaças quanto aos caçadores furtivos. Neste cantinho acampou uma manada de elefantes. Não fomos a tempo de encontrar um sequer. Desde o nosso território, o leito do rio quando segue. À primeira vista, a calmaria daqui revela a existência de um lugar puro e ainda bem preservado. Na outra margem, poucos quilómetros depois, fica a fronteira com a República da Zâmbia. O hipopótamo é apenas uma entre várias espécies que habitam nesta água. Estamos a mais de 1000 quilómetros de Menonga e mais de 2000 de Luanda. O início do Parque Nacional de Luenga-Luyana é também o início de uma pequena, mas importantíssima confluência, a divisão entre Angola, Namíbia e Zâmbia. Os 3 países são atravessados pelo rio Quando, que na direção sudoeste passa a faixa de Caprive até a fronteira entre a Namíbia com o Botsuana, antes de desaguar no rio Zambeze. O rio Quando é um dos maiores santuários de hipopótamos do nosso país. Só aqui estima-se uma população acima dos 200. São animais que mais temos neste rio. Além do hipopótamo e do crocodilo, existem outros mamíferos. O biólogo diz que na região existem espécies de aves aquáticas raras no mundo, mas vistas aqui com frequência. A jacana pequena, não é? Geralmente em Luanda ou em outras partes do país aparece uma castanha. Aquela é a maior, aqui é a pequena e que, segundo os levantamentos das aves que fizemos nos últimos anos, só encontramos aqui. Várias manadas de elefantes muitas vezes atravessam este rio em direção à Zâmbia ou à Namíbia. Depois do intervalo, a nossa equipa pernoita em Angola, mas acorda no dia seguinte na Namíbia. Daqui a pouco, nós vamos desvendar este mistério. Até já!